Bem-vindos ao episódio Ténis Sem Gravata, um podcast onde queremos falar com os líderes que fazem e desafiam e transformam o setor. Eu sou Marlene Gaspar e sou uma apaixonada por marcas, por comunicação, por publicidade e tudo o que vem em consequência disso. Para começar, vamos ter o Ricardo Marques como nosso convidado, um português com muito sucesso no estrangeiro, vive há mais de 2 décadas nos Estados Unidos e está atualmente como Senior Vice President de Marketing da Michelob Ultra, uma marca das mais fortes a nível mundial e que vai partilhar connosco a sua experiência e um bocadinho a visão de futuro, que é isso que contamos com ele hoje. Ricardo, muito obrigada. Nós temos o privilégio de nos conhecermos há 30 anos, sabemos agora que faz 30 anos. Porque estamos a celebrar com a nossa turma, estudámos juntos, e é um orgulho para nós ter e assistir à tua carreira a nível internacional. Estando nos palcos mais competitivos do planeta, queria-te começar a perguntar o que é que achas que é mais desafiador, porque estamos num contexto de perfeita incerteza, de bastantes novidades permanentes. O que é que parece mais desafiador? Conseguirmos antecipar e estar preparados para isso, como dizemos na LEAK, embrace the disruption, ou adaptar-nos? Olha, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo em Lisboa. Mas voltando à tua pergunta, hoje em dia nós vivemos numa realidade tão complexa que na realidade temos que fazer as duas coisas. Pensando um bocadinho na parte de estratégia, que nós investimos muito tempo a pensar no longo prazo e a tentar prever o que é que vai acontecer nos próximos 3 anos, 5 anos, 10 anos. Portanto, essa parte é super importante, especialmente nessa parte de planeamento estratégico. Mas, por outro lado, quando pensamos no dia-a-dia, na gestão do que temos que fazer, na execução, na parte de execução de todos os nossos planos, essa parte de conseguir ser ágil e flexível é super importante. E nós aprendemos isso com a pandemia, que nos ensinou a lidar muito bem com essa parte de incerteza do que é que pode acontecer amanhã. Então acho que desenvolvemos muito mais esse músculo de agilidade e de poder acompanhar e estarem conectado com o que está acontecendo no mundo à nossa volta. Boa. Olha, falávamos um bocadinho antes de estarmos aqui em ON, num insight que eu acho um bocadinho preocupante do World Economic Forum, que 39% das nossas skills, das nossas competências atuais, em 5 anos vão estar obsoletas. Portanto, o prazo de validade perecível é até 2030. Isto a mim inquieta-me, porque de alguma forma então, o que é que vai acontecer e como é que nós temos que nos transformar tão rapidamente? Como é que te impacta este insight e o que é que tu achas que em termos de futuro, ou qual vai ser a skill ou as skills que vão ser mais relevantes neste próxima década? Na minha opinião, a realidade é que nós estamos num super ciclo de talvez 20 anos em que essa necessidade de nós nos atualizarmos pelo fruto da tecnologia ter avançado tão rapidamente continua a ser permanente. Portanto, esses 39%, 40% que estás a referir, acabaram por ser mais ou menos os mesmos 40% dos últimos 5, 6 anos. Mas o que é interessante para mim, quando tu vês o relatório, é que, obviamente, a parte da inteligência artificial, a parte de tecnologia, Big Data, todos estes skills que, obviamente, vão ser ainda mais necessários no futuro, não é novidade para ninguém, mas o que é novidade para mim, o que eu achei interessante, é o facto de haver 3 skills que continuam constantes. E talvez até mais importantes no futuro. E esses são a parte de criatividade, continua a ser super importante e a previsão para a próxima década continuará a ser super importante. A parte de resiliência e também agilidade, a tal flexibilidade que eu estava a referir há pouco. Portanto, é interessante ver que neste contexto de disrupção, em que nós precisamos de continuar a aprender, e nós e as nossas equipas e as nossas agências de continuar a acompanhar o passo do mundo, mas ao mesmo tempo há aqui um set de skills que são fundamentals, que são a base de tudo e que continuam a ser super importantes. Portanto, para mim, especialmente sendo um marketeer, essa parte de criatividade para mim é super interessante, porque vai continuar a ser um fator diferenciador, e eu continuo a dizer que para qualquer pessoa que gere uma marca, a parte de criatividade é um competitive advantage. Portanto, acaba por ser aquilo que nós procuramos todos os dias nas nossas agências, no trabalho que pomos na rua, é esse edge
de criatividade, seja na parte de inovação também, mas é interessante ver que neste contexto de tecnologia, essa parte de criatividade continua a ser super importante. Que é aquilo que a máquina ainda não nos substitui, não é? Exatamente. Que ainda conseguimos fazer diferente. Olha, e também falando em competências e muito daquilo que temos que fazer na próxima década, achas que vai ser mais valioso o conhecimento ou aprender a desaprender? Porque nós trazemos uma bagagem de uma série de conhecimentos e experiências que adquirimos e que muitas delas estão a ser todas reequacionadas. Não sei se temos que hierarquizar uma mais importante que a outra, mas como é que tu vês este desafio? Eu acho que é, mais uma vez, um balanço entre as duas coisas, porque a parte da aprendizagem e de ter esse upskill para acompanhar o passo de tudo que está a acontecer é obviamente super importante, mas ao mesmo tempo desaprender no sentido de ajustar processo, ajustar maneiras de fazer as coisas para poder tirar o melhor que a tecnologia tem para nos oferecer, vai ser igualmente importante. Portanto, é um pouco um balanço entre as duas coisas. Muito bem. Olha, e por falar em tecnologia e IA, que agora está na ordem do dia, tu estás num mercado onde a tecnologia está a avançar a passos mais largos, porque nós estamos na Europa e aí acho que temos a parte da regulação que ainda lideramos em termos éticos, mas isso também se diz que nos torna menos competitivos. O que é que tu achas que nós ganhamos com isso, nós aqui na Europa, ou o que é que estamos a perder e como é que vês a evolução, digamos, a velocidades um bocadinho diferentes nos dois continentes? Eu acho que, obviamente, a vantagem é poder aprender e ter essa oportunidade de ajustar, de evoluir, porque, na realidade, quando tu vês tudo o que está a acontecer e aconteceu nos últimos 20 anos em termos de tecnologia, foi um processo muito iterativo. Ou seja, essa parte de regulação até um pouco andar mais atrasada do que a tecnologia ajuda essa parte de experimentação, entender o que é que funciona, o que é que não funciona e traz muito oxigênio e muita liberdade para as empresas continuarem nesse setor, continuar a construir o futuro. Eu posso contar uma história muito rápida. Estive em São Francisco aqui há um mês atrás e eu vejo um carro na rua sozinho, a conduzir, sem ninguém no carro. Eu achei Estava desenfreado. Achei aquilo interessantíssimo. Um carro da companhia Waymo, tem uma participação da Google, e eu achei aquilo interessantíssimo, tirei uma série de fotografias porque eu pensei que era um carro protótipo, que era o único carro que estava na cidade de São Francisco, a conduzir sozinho. Mas para a minha surpresa, na realidade é uma frota de carros que já existe. Tens um aplicativo em que tu chamas o Waymo, ele vem buscar como um Uber, como um táxi, e faz-te um serviço completo sem um condutor, sem uma pessoa. Quer dizer, é um conceito que está a ser um piloto. São Francisco é uma cidade piloto para a Waymo, nessa parte de driverless vehicles, mas achei uma coisa interessantíssima. Portanto, quando vemos a questão imagina só a regulação, imagina a questão da regulação, Sim. Teres um carro a operar na via pública sem um condutor. Mas é isso que eu acho interessante da parte de tecnologia, que acaba por empurrar e forçar um bocadinho que as coisas aconteçam. Exatamente. Muito bem. Olha, e achas quais são as perguntas que ainda, em termos de inteligência artificial, ainda não estamos a fazer? Se é que há, porque falamos muito, é sem dúvida o tema do momento, achas que há alguma coisa que ainda não estamos a considerar? Hoje em dia parece-me que a discussão de inteligência artificial está muito centrada na parte de eficiência, de como fazer e agilizar processos e tentar ser mais eficiente em fazer aquilo que nós fazemos todos os dias. Eu acho que há uma segunda parte da discussão, que é a parte de effectiveness, que é utilizar a inteligência artificial para realmente servir como um aliado para entregar resultados. Então acho que há uma discussão interessante entre efficiency e effectiveness da inteligência artificial. E para mim, pessoalmente, a questão que mais me apaixona é a questão da parte humana. É como é que nós, até como gestores de marcas, conseguimos tirar o melhor da inteligência artificial sem tirar a sensibilidade humana, o calor humano daquilo que nós pomos na rua, porque no fim das contas estamos a apontar para o coração, não é? Portanto, temos que encaixar esse balanço da tecnologia fria e eficiente com a parte de criatividade humana, porque no final o nosso cliente é humano, não estamos a fazer marketing para máquinas. Exatamente. Ricardo, a Michelob Ultra é uma marca de sucesso. Como é que tu consegues fazer o equilíbrio, ou como é que a marca consegue fazer este equilíbrio de consistência local com a relevância a nível dos Estados Unidos? Primeiro um pouco de contexto e história da marca Michelob Ultra, porque não existe ainda aqui.
Ainda, exatamente. Mas, portanto, foi uma marca que foi lançada nos Estados Unidos em 2002 e tem visto um sucesso incrível, especialmente nos últimos 10 anos, vamos dizer. Hoje é a marca que cresce mais rápido no mercado americano e também quando eu acabei de ver também os números das últimas 12 semanas, já é a marca número 1 de cerveja nos Estados Unidos. Parabéns! Obrigado. Tem sido uma jornada incrível nos últimos anos. E é uma marca que, quando nós começamos a entender o que é que está por trás do sucesso desta marca, há aqui várias componentes. Uma, o facto de ter sido um first mover, a conectar com esta tendência dos consumidores procurarem ter um pouco mais de balanço entre a sua vida ativa e a sua vida social. Esta ideia de que nós chamamos de workout, go out, de ir ao ginásio, fazer uma corrida, mas também ao mesmo tempo não sacrificar a parte social. Portanto, foi uma cerveja, foi um produto e uma marca concebida em volta deste estilo de vida. Carboidratos mais baixos, calorias mais baixas, desenhada exatamente para o que nós chamamos os social athletes. Por outro lado, também é uma marca que tem sido, e nós falámos também há pouco sobre consistência, é uma marca que tem sido super consistente durante os últimos anos, mas sem sacrificar a parte criativa, não é? Portanto, temos tido exemplos nos últimos anos de casos em que foram muito bem em Cannes, até penso nos Emmys e noutros formatos em que a marca foi extremamente reconhecida pelo trabalho criativo. Portanto, tem sido esta consistência de conectar com esta macro-trend, consistência e criatividade. E quando eu penso na parte global, na realidade, quando pensamos o que é esta marca na sua essência, ela está conectada com uma necessidade global. Não é só uma necessidade americana, é uma necessidade humana a nível mundial. Portanto, esta dualidade, o facto das pessoas tentarem combinar a sua vida social com a sua vida mais ativa, é uma tensão, é uma oportunidade global. Por isso é que nós estamos com muita expectativa, uma expectativa muito positiva, a pensar no futuro desta marca, especialmente quando pensamos numa marca que tem a parceria com a FIFA. Nós tivemos agora o Mundial de Clubes neste verão, mas já estamos a pensar no Mundial de 2026, portanto já temos plataformas na marca que são verdadeiramente globais e temos esta necessidade que nós estamos, portanto, a entregar, que é uma necessidade global. Com uma proposta de uma marca que está extremamente bem definida e bem testada no mercado tão competitivo que é o mercado americano. Mas olha, por tudo o que tu disseste, acho que temos ainda mais expectantes para poder ter cá e acho que faz todo o sentido. E para quem não conhece tanto a marca, ela é muito referenciada até pelo Super Bowl, não é? Que é algo mágico que acontece também só nos Estados Unidos e que tu tens trabalhado muito nos últimos anos. Como é que o Super Bowl acaba por moldar a vossa abordagem da marca em termos de storytelling e, como falavas, de atrair os consumidores e também fazer este equilíbrio com o ROI, porque és marketeer e o Return of Investment é, se calhar, seguramente um dos grandes KPIs. Como é que uma ambição e algo que toda a gente fica expectante para ver como é que isso se processa e como é que fazes e geres esse desafio? Sim, o Super Bowl é um palco único. Por várias razões. A primeira, o facto de termos consumidores, a audiência, que está à espera de ver os anúncios. Ou seja, isso hoje em dia é uma coisa excepcional. Exatamente, excepcional. Os anúncios, as marcas, fazem tanto parte do que é o Super Bowl quanto o jogo. E o espetáculo do artista que vai lá. E o halftime show, exatamente. Exato, o time show. Mas lá está, com essa oportunidade vem uma responsabilidade muito grande para quem gera marcas, para agências, que é de não desiludir, de aparecer com o melhor trabalho possível num palco como o Super Bowl. E é isso que nós fazemos todos os anos. E posso dizer que demoramos não só dias ou semanas, mas demoramos meses a preparar o Super Bowl cada ano, porque queremos realmente aparecer com o melhor trabalho possível. Neste momento já estamos a preparar, obviamente, o próximo Super Bowl e até o Mundial de 2026. Por outro lado, também é um palco muito único porque temos mais de 100 milhões de consumidores ao vivo numa transmissão única. Ou seja, é muito raro, é a transmissão com mais audiência nos Estados Unidos e é raríssimo. Temos um Mundial 2026, temos realmente os Olímpicos, os Jogos Olímpicos, mas pensar num momento que acontece todos os anos, especialmente
acontece no começo do ano, que é perfeito, porque nos ajuda um pouco a planear, estabelecer... sim, Exatamente. a fazer uma grande entrada, não é? Porque o Super Bowl é mais do que um anúncio, não é? O Sim. Super Bowl acaba por ser o Viver lançamento... além daquele momento. Exatamente, exatamente. Boa. Então, passando um bocadinho também a temas de cultura, o trabalho continua a ser o centro um bocadinho da nossa identidade, ou pelo menos está a ser revisto pelas novas gerações. Achas que estamos a assistir a uma inversão dessa lógica? Porque desde a Gen Z, que o mundo se transformou de alguma forma e também está a revolucionar o mundo do trabalho para as gerações mais velhas e nós próprios nos estamos a adaptar. Achas que há uma inversão dessa lógica ou como é que vês isso e antecipas para os próximos anos? Depende de quem faz a pergunta, ou seja, para a nossa geração... Para a nossa geração, que somos do mesmo ano. Eu tenho um bias aqui porque, pronto, obviamente pela nossa geração, a nossa identidade foi muito construída na base do trabalho e nas relações construídas no trabalho e o tempo investido no trabalho. E aquilo que fazemos também, de alguma forma, a fazemos. nossa identidade, não é? Exatamente. Eu vejo, por outro lado, até mesmo na minha equipa, as gerações mais novas, que evidentemente também foram impactadas por vários momentos de disrupção mundial, sendo a última pandemia, que acabaram também um pouco por mudar essa noção do que é o trabalho e o papel do trabalho na vida das pessoas. Então hoje já penso que há uma noção mais, como é que dizer, mais equilibrada, com um balanço mais entre o pessoal e a vida de trabalho. Até há uma separação entre o trabalho e a vida pessoal. Talvez na minha época essas duas coisas se fundiram um bocado. Os amigos do trabalho eram os amigos fora do trabalho, passamos muito mais horas no trabalho. Hoje em dia, até pela questão do trabalho híbrido, também acaba por haver um impacto nessa cultura do que é o trabalho. Mas, obviamente, continua a ser super importante e nós vimos até no regresso à parte do escritório, para qualquer pessoa, que essa parte de sociabilidade no trabalho, de conseguir ter as pessoas no mesmo sítio, a mágica de ter aquelas conversas no café, que muitas vezes resolves muita coisa. Exatamente, 10 minutos. Acho que isso continua vivo e, aliás, até a pandemia acabou por ser uma boa forma de nos lembrar a importância, mais uma vez, da parte humana, de termos as pessoas na mesma sala. Não é a mesma coisa ter uma reunião no Zoom e ter a reunião no trabalho, numa sala de reunião ou presencial. Exatamente. Portanto, acho que, obviamente, a noção evoluiu do que é o trabalho, mas, por outro lado, a parte fundamental de relações humanas continua a ser fundamental. Sim, era um bocadinho até, falávamos mesmo em relação à parte da máquina, não é? Exato. Que é isso também que acaba por nos distinguir. Olha, se calhar... E mais uma vez, só para construir nisto, eu volto naquela noção de eficiência e eficácia. A parte de eficiência de fazer uma reunião no Zoom versus talvez o que é mais eficaz para chegar a uma solução, ter as pessoas juntas, dependendo, obviamente, do que é que... do que é que estamos a tratar. Exato. Então, encontrar esse balanço acho que é essencial. Muito bem. Olha, agora se calhar para uma parte um bocadinho mais pessoal e aproveitando para te ouvir um bocadinho mais, porque tu já estás há mais de 20 anos fora de Portugal, embora também tenhas estado em outros mercados, Europa, na Bélgica, também passaste pelo Brasil uns anos. É verdade. O que é que achas, e um bocadinho aqui buscar a nossa costela portuguesa, o que é que tu continuas a aprender de Portugal um bocadinho mais à distância, embora tu venhas bastante cá, e o que é que levas de Portugal que te distingue naquilo que tu fazes no dia-a-dia, e a verdade é que muito bem sucedido e, portanto, obviamente que isso é mérito teu, mas também há aquelas coisinhas que só nós é que temos. Exato. E que podem fazer a diferença. O que é que queres partilhar alguma experiência ou o que é que tu sentes sobre isso? Primeiro, quando disseste 20 anos, eu tive que fazer contas na minha cabeça. Realmente, já são 20 anos. Consciencializar há quanto tempo é que nós acabámos o curso. O tempo voa. Mas de Portugal nós temos, por definição, um outlook global. E isso ajudou-me muito desde sempre ter uma perspectiva talvez mais integrada do mundo e uma perspectiva mais global. Por outro lado, talvez pela cultura, pela maneira que nós fazemos as coisas aqui em termos de negócios e na nossa vida pessoal, temos uma coisa que eu acho que é única, que é a capacidade de ser bastante flexíveis e ágeis, de
conseguir encontrar uma solução no meio do caos. O chamado desenrasca. Os chamados desenrasca, que curiosamente não tem uma tradução em inglês. Não há uma palavra em inglês. Mas tu consegues personificar e eles entendem. Exatamente. Mas isso, quando tu começas a desconstruir o desenrasca, tu vês ali uma série de coisas, que é um sentido de otimismo, que eu acho que nós temos, esta tal agilidade e flexibilidade, e depois uma outra competência, que é conseguir ir buscar competências adjacentes. Ou seja, eu lembro-me quando estava aqui no marketing, aqui na Nobre, em Rio Maior, acabámos por tocar todas as vertentes do marketing. Portanto, não temos um trabalho tão de especialistas, nós crescemos aqui muito quase como generalistas, como general managers de marketing, e isso dá-nos uma perspectiva muito mais integrada até do business também. Olha, e uma das coisas que falaste de resiliência, e eu acho que também um pouco, se calhar, mais característico das nossas gerações, é que nós aprendemos, se calhar, melhor ou mais facilmente a levar com muitos nãos, a lidar com a rejeição. Qual foi o melhor não que tu já recebeste até hoje? Eu não tenho um não, tenho os nãos que Nunca foste rejeitado. Que foram recebidos no dia-a-dia. O não quando tu apresentas uma ideia, quando tens um projeto, o não visto como o começo de uma conversa ou uma pergunta de por que não, ou seja, a melhor resposta ao não é o por que não. Então vamos ter essa discussão. Então, no mundo em que nós procuramos ter ideias inovadoras, de conseguir fazer as coisas de maneira diferente para chegar a uma audiência que hoje em dia é muito mais difícil de chegar porque a mídia está tão fragmentada, muitas vezes encontramos esse tipo de discussões, que é, cada vez que temos uma ideia diferente e inovadora, talvez tens que desconstruir o não, tens de ter essa discussão sobre o não. Portanto, essa questão de lidar com o não e os muitos nãos recebidos, seja na parte de uma ideia específica ou na parte, talvez, vindo mais atrás numa oportunidade de carreira, acho importante, é um skill muito importante de desenvolver. E não tomar o não como definitivo. Exato. Tomar o não como um ponto de partida. E, aliás, grande parte das coisas, talvez as coisas mais interessantes que nós fizemos nos últimos 6 anos, pelo menos na minha marca, começaram a partir daí. Começaram a partir de coisas que são talvez um bocadinho mais desconfortáveis, um bocadinho diferentes, mas depois de vários nãos nós chegamos ao sim, finalmente. Muito bem. Olha, e agora uma parte só de respostas rápidas, que são, pedia-te que conseguisses responder numa palavra se conseguires. Uma habilidade, uma skill que veio para ficar. Agilidade. E uma buzzword que, se tu pudesses, tiravas do léxico. Autenticidade. Authenticity. Porque eu acho que tudo o que é marketing tem que ser autêntico para o consumidor, portanto é um bocadinho redundante, exatamente. E uma marca que admiras? Olha, o ano passado tive a oportunidade de estar em Cannes no júri de Effectiveness, e na discussão e também vendo o trabalho das marcas dos últimos anos, 2 marcas que admiro muito, Dove, Real Beauty, porque é um caso de consistência. Nós falamos muito da importância de consistência de plataformas, e na parte especialmente de criatividade, nós tendemos, como marketeers, talvez a avançar mais rápido. Nós cansamos das ideias mais rápido do que as pessoas, na realidade, no mundo, se cansam das nossas ideias. Portanto, eu acho essa questão, essa plataforma de Real Beauty com a Dove... Só para te dar nota que fez 20 anos o ano 20 passado. anos, Portanto, exatamente. É realmente um propósito consistente. Exatamente. E constantemente ajustado e reinventado para ser relevante. A outra marca que eu acho super interessante é a Heinz. Porque, mais uma vez, tem sido um caso de entrar numa categoria onde tens muitos private labels, uma categoria extremamente competitiva, com uma marca super icónica, que nos últimos 5 anos, 6 anos, se conseguiu reinventar muito através da criatividade e também numa claridade estratégica, de direção estratégica. Que bom, tenho as duas no meu currículo. E olha, e o maior risco que tu já assumiste? Eu acho que é isso, é os riscos. Olha, o maior risco que eu assumi, eu acho que nós assumimos todos como marketeers, é o risco de trabalho que nós fazemos, que se vende super bem, que é fácil de aprovar, mas que... Só nós é que sabemos. Exato, mas que não tem... que é confortável, mas que no final do dia acaba por não
por não fazer a diferença, não entrega na audiência. E esse é o maior risco. O maior risco são os riscos que nós não tomamos, não é? Que especialmente na parte de trabalho. É muito mais fácil aprovar campanhas ou iniciativas. Quase, exatamente. Olha, e para terminar, o que é que ainda não fazes como líder e queres muito fazer? Ou ainda queres fazer? É tudo uma questão de tempo, não é? Temos 24 horas no dia e é sempre essa gestão do tempo, na necessidade imediata de entregar o que precisamos de entregar e, por outro lado, ter a possibilidade de conseguir ter uma visão, parar, não é? E ter uma visão em que mais integrada das coisas. Ter tempo para conseguir ver o todo. Stop and think, exatamente. É isso. Esse é o balanço mais difícil de ter à velocidade que as coisas andam e aquilo que nós temos que entregar. Esse balanço é desafiador. Ricardo, muito obrigada. Ficávamos aqui horas e se tivermos a oportunidade continuaremos a conversa. Quero-te agradecer por mais uma vez seres super conciso, claro, e com uma visão que eu acho que é super importante de quem está de fora, mas sempre dentro. Foi um privilégio para mim, até pela tua generosidade de fazer este podcast contigo. Sou tua fã e, portanto, tenho acompanhado a tua carreira e tenho muito orgulho e muitos parabéns também por isso. Nós voltamos no próximo episódio com novos convidados para falar sobre marketing, comunicação e escolhendo aqui uma palavra que o Ricardo disse e que para mim também é muito querida, que é criatividade. E por isso continuamos de ténis e quase sempre sem gravata, mas também a usamos quando é preciso. Obrigada.